Tela preta. Pureflix Entertainment. Uma produção de Pureflix. Logo, Be Still Motion Pictures. No corredor de uma prisão de pedra, 2 soldados romanos acompanham um prisioneiro idoso. Surge o título: Apóstolo Pedro e a Última Ceia. Na prisão de Mamertine, os soldados romanos conversam e bebem. Eu disse, esta coisa cheira como um banheiro e eu vou tratá-la como tal. Capitão, informações do novo prisioneiro. O capitão pega o pergaminho, o desenrola e lê. Os soldados observam. Assinado pelo imperador. Calha a boca. Parece que demos muita sorte hoje. Insurreição mística contra o Império. Você? Um mendigo velho? Senhor, ele é do caminho. É martiniano, não é? Sim, senhor. Eu quero que explique-se melhor, soldado. Ele é um seguidor daquele que chamam Jesus, de Jesus o Cristo. Um fanático religioso. É só isso que temos hoje em dia! O prisioneiro levanta a cabeça e o encara. O capitão recua o corpo. Ele pega uma pena. Nome. Qual o nome dele? Simão Pedro da Galileia. Eles o chamam de o pescador. Ele conheceu Jesus. Já chega! Sério, o capitão larga a pena. Leve-o para baixo. Entrega o pergaminho para Martiniano. Para ele pensar e relaxar. Os soldados pegam o prisioneiro Pedro pelos braços e o conduzem. O capitão permanece à mesa bebendo. Na cela, Pedro reza com as mãos postas. Ele é branco, de cabelo ralo grisalho. Pai, obrigado pela oportunidade de sofrer por vós. Reflexivo, ele permanece com as mãos unidas. Uma fresta de luz entra por uma estreita janela. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Foco na janela com um raio de luz. Panorâmica da cidade ao entardecer. Anoitece. Na cela, Pedro dorme sentado. Quando acha que darão a sentença, você acredita que ele conheceu mesmo Jesus? Deveríamos interrogá-lo. Martiniano, prefere estar com esse velho do que com sua mulher? Vá para casa, vai descansar. E vai ficar bem aqui sozinho? Acho que eu sei tomar conta de uma porta. Tudo bem. Então nos vemos amanhã. Pedro continua dormindo. No meio da madrugada, Pedro acorda e olha para o outro lado da cela. Ele observa um outro prisioneiro deitado no chão. Franze a sobrancelha encarando a aparição. É você, senhor? Uma luz vermelha ilumina o prisioneiro. Peça ao seu senhor para nos salvar, Pedro. Tem medo que ele te negue? Pedro levanta a cabeça. Olha para o lado da cela vazio. Pedro desvia o olhar pensativo. Noite. Panorâmica da cidade. Mais tarde, na prisão, um soldado dorme debruçado sobre a mesa. Um vulto se aproxima lentamente. Com cuidado, pega o molho de chaves próximo às mãos do soldado. Ergue devagar as pesadas chaves de ferro. A porta da cela se abre. Detalhe de pés com sandálias de couro entrando na cela. Aproximam-se de Pedro adormecido. Devo ser julgado silenciosamente.
pela espada de um assassino durante a noite? Pedro abre os olhos. Encara o soldado martiniano. Não. Esse rosto nunca viu um assassinato. Muito menos cometeu um. Não deveria lhe dar isso. Entrega um prato com comida. O senhor é um sacerdote ou um profeta? Eu sou um pescador. Martiniano franze a testa. Pedro olha para o alimento. Senhor Jesus. Faz o sinal da cruz. Obrigado por esse alimento. Que ele seja uma bênção para este corpo que serve ao Senhor. Obrigado por meus captores. Eu rezo para que seus corações se abram para o Senhor. Amém. Pedro começa a comer e olha para Martiniano. Então, qual é o seu preço? O quê? O que quer como pagamento por essa refeição proibida? Apenas... só uma conversa. Só para passar o tempo. Eles trocam olhares. Pedro segura um caneco. Está certo, é a minha esposa. A minha novela. Ela ouviu sobre esses cristãos e o caminho. E soube do seu Messias, esse Jesus. Está muito curiosa sobre ele. Já disse 1000 vezes para ela ter cuidado mais. Você conhece as mulheres? Ou talvez não. Martiniano bebe. E aqui estou eu, com um dos cristãos mais famosos sob a minha guarda. Não vejo mal nenhum em lhe fazer algumas perguntas. Em nome dela. Peça e será dado a você. Busque e encontrará. O quê? Foi ele quem disse isso? O seu senhor, esse Jesus? Ele disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Paz. Você quer paz? Não imagine coisas. Os deuses bastam para mim. E quanto à vida, depois desta aqui? Está preparado para ela? Acha mesmo que pode me converter a viver uma vida de perseguição? Não. A viver uma vida de esperança. Com uma herança que não vai nunca terminar, estragar ou desaparecer. É mesmo? Quer fazer uma aposta sobre isso? Se conseguir me converter, eu liberto o senhor. Essa aposta não seria justa para você. Bom, conversaremos. Você me falará do seu Deus e quem sabe ganha a aposta, Simão Pedro. Se é o que quer, mas pensei que era sua esposa que estava interessada. Martiniano o encara. O soldado olha para trás, encara Pedro e abre a porta da cela. Martiniano sai. Aproxima-se da mesa vazia e coloca o molho de chaves sobre ela. Processos. Não pense que vai escapar facilmente. Eu não sei do que está falando. Amizade com o prisioneiro. Estava só interrogando ele. Por ordem de quem? Minha. Eu devo relatar isso. Devemos abrir a caixa de Pandora e informar as transgressões um do outro, caro Processos. Devo relatar sobre o jogo, as mulheres, a esposa desaparecida, os cofres vazios. Eles se encaram. Processos abre um sorriso. Acho que eu posso deixar isso de lado. Mas por que ele é tão importante para você? Ele é um homem famoso. E eu nunca conheci o homem famoso. Eu estou curioso. Não se envolva demais. A sentença dele? Pega o pergaminho e o lê. Processo se afasta.
Martiniano desvia o olhar do pergaminho. Na cela, Pedro olha para o lado. A aparição risca na parede usando uma pedra. Não tem recompensa te esperando no reino dele. Meu mestre pode livrar você desse sofrimento e dar a você muita riqueza. Você só precisa negá-lo, como fez antes. Isso foi há muito tempo. Eu já fui perdoado. Não me fale das suas riquezas terrenas, passageiras. Eu tenho riquezas eternas, mais valiosas do que qualquer coisa que você possa me dar. Tem mesmo? Foi seu pai quem disse isso a você. Meu mestre me contou um segredo. Talvez ele conte a você também quando o encontrar. E que eu vou morrer em 3 dias? Afaste-se, demônio! 3 dias, Simão Pedro. 3 dias e será meu. Em nome de Jesus, eu expulso! Ouviu isso? Os gritos nas celas? Qual o problema? Acho melhor verificar. Talvez seja melhor se acalmar. Martiniano volta a sentar-se à mesa junto com Processos. Martiniano bebe virando o caneco. É horrível. Você se acostuma. Os gritos, a sujeira. Eles se encaram. E o que você pensa dos deuses? Você é chato. É assim que ficamos depois de casar. E se tiverem razão? E se o Deus único deles for maior que os olímpicos? Junte-se a eles. Ali tem uma cela do seu tamanho. Não. Não vou colocar minha esposa em perigo, mas fico incomodado com o que estamos fazendo. Martiniano e Processos desviam o olhar para o pergaminho sobre a mesa. Dizem que os cristãos aceitam bem a morte. Martiniano o encara. Meu trabalho fica mais fácil. É incrível como conseguem converter alguém. O que esse culto pode dar a um homem para que ele arrisque a sua liberdade e a sua vida? Quem se importa? O que importa é quanto ganhamos para prendê-los. Seu coração é tão obscuro quanto esse lugar. Obrigado. Martiniano se levanta. Vou descobrir mais. Eu não vi nada. Processos o observa se afastar. Na cela. Realmente o conheceu? Aquele a quem chamam de o rei dos judeus? Você quer mesmo conhecer a minha história, não quer? Processos escuta aproximando o ouvido da porta. Ele realmente ressuscitou dos mortos? A história começa muito antes desse dia. Eu tenho tempo. Me conte tudo. Você tem tempo. Mas eu só tenho mais 3 dias de vida. Quem disse isso? Como sabe disso? Se as forças que me rodeiam assustam você, então essa não é uma história para os seus Eu quero ouvidos. saber. Eu preciso saber. O seu Deus único é maior que todos os outros? Existe apenas um Deus verdadeiro. E como o senhor sabe? 2 soldados romanos chegam à prisão e Processos se afasta da porta. Ele aguarda os soldados saírem do local e volta a escutar pela porta. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele tinha o poder sobre as tempestades. Fez os mancos andarem e os cegos verem. Ele curou os leprosos. E fez os mortos ressuscitarem. E você era amigo desse Jesus? Um profeta? Um Deus vivo? E quanto a nós?
O que acontece se o matarmos? Calma. Eu vou falar sobre Jesus, o nosso Senhor. Primeiro, eu o conheci como homem. Lembrança. Dia. No campo, um homem corre pela colina. Irmão, depressa! Simão! Ele nos achou! Ali! Ali! Eu posso vê-lo! Eu posso vê-lo! Vem, irmão! Depressa! Ali! Temos que ir para casa e cuidar da nossa mãe. Ali! Simão, depressa! Ele está ali! Vamos! Carregando redes de pesca, o homem corre em direção a um pergolado feito de gravetos. Exausto, Simão Pedro, jovem, o observa. Carregando o cesto de pesca, ele corre atrás do irmão. Pedro alcança o topo da colina, aproxima-se do irmão junto a outros homens no pergolado. Simão Pedro e André se entreolham e depois encaram a Jesus. O Messias sorri para eles. Quando eu olhei para ele, eu tive medo. Não medo dele. A sua presença era como toda a luz, amor e bondade deste mundo. Não tive medo por mim, porque soube que a partir daquele instante, minha vida seria dele. Mas será que eu, um simples pescador, teria forças para enfrentar uma vida assim? O vento balança a vegetação rasteira. Você é Simão, filho de João. Você será chamado de Pedro. Digam, irmãos, quem o povo diz que eu sou? André. Tem os que dizem que o senhor é João Batista ou Elias. Mas a maioria das pessoas diz que é um profeta. Mas eles não têm certeza. Mas e você, me diga. Quem você acha que eu sou? Pedro. Você é o Cristo. É o Filho do Deus vivo. Então Jesus caminhou conosco até nossa casa na praia, onde a mãe da minha esposa estava morrendo. Tinha uma doença grave, do tipo que remédio nenhum poderia curar. Mas Jesus estendeu sua mão. Pedro observa boquiaberto. Emocionada, a sogra se recupera. Levanta-se da cama e abraça Jesus. Todos na casa observam o milagre. André e Pedro trocam olhares. Diante dos meus olhos, ele baniu a doença. Esse foi apenas um entre os outros muitos milagres que ele fez, visto por muitas testemunhas. Jesus sorri para os discípulos. Na cela. Que história incrível. Se for verdadeira. Por que seria falsa? O que eu ganharia? Você não tem nada que eu queira. Nem mesmo liberdade? Como eu disse, você não tem nada do que eu queira. Mesmo que acreditasse em você, eu já tirei minha conclusão. Você é mesmo louco. Em que aspecto? Qualquer homem que deseja boa saúde para sua sogra é maluco. Tem senso de humor, soldado. Qual é o seu nome? Martiniano. Você quer saber mais sobre Jesus? E aceitar com sinceridade o que eu digo? Ouvirei com atenção. É apenas um galo. Esse som te faz mal? Ele me faz lembrar. Lembrar do quê?
que eu neguei o meu Senhor. Martiniano o encara. Eu não o neguei. Não uma, mas 3 vezes. Pecou contra o seu Senhor? Eu o neguei. E não foi expulso por aqueles que o seguiam? O homem pode ser fraco de alma e pensamento. Pedro coloca as mãos sobre o rosto. E o meu Senhor sabia disso. Lembrança. Jesus. Eu lhes digo, todo aquele que cometer qualquer pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa para sempre. O filho permanece para sempre. Portanto, se o filho libertar você, você será realmente livre. Entendem? André olha para Pedro. Martiniano. O imperador pode perdoar. Um magistrado pode perdoar. Peça perdão a eles. Negue o seu Senhor e será livre. Eu já sou realmente livre. Mesmo acorrentado? Você é quem está acorrentado, Martiniano, não eu. Liberte-se. Então não vai fazer nada? Vai ficar sentado esperando a morte? Com Cristo, a morte é apenas o começo. E quanto a mim, Simão Pedro? E a minha pergunta? Digamos que tenha razão. Quem perdoará meu pecado? Sendo o seu carcereiro. O carcereiro do amigo pessoal de Deus. O perdão só é encontrado em Jesus, o nosso Senhor. Eles se encaram. Pensativo, Martiniano desvia o olhar. Ele sai da cela. Processos afasta-se rapidamente da porta. Martiniano olha para ele. Então eu devo... Sim. Pode ir embora. Vá ver sua esposa. Deixe um soldado de verdade trabalhar. Martiniano vai embora. Processos o observa. Fachada da prisão. Na cela, de olhos fechados, Pedro une as mãos em prece. O demônio surge ao lado dele. Está perdoado. Você vai morrer porque é tolo. Cristo abandonou você. Deus abandonou você e agora está sozinho, Pedro. Eu não estou sozinho. Jesus disse, jamais deixarei você e nem os abandonarei. O demônio se afasta. Pedro abre os olhos e vê Processos. Nada melhor para fazer do que perder tempo falando de um Deus. Processos morde uma maçã e encara Pedro. Como pode seguir um líder como esse? Rei dos judeus, não é? Éramos mais como soldados seguindo o nosso general. Você não pode imaginar um tipo de líder diferente. Para quem o mais infime, o soldado, é tão importante quanto o mais alto general? Então eu teria o mesmo status de um oficial? Por que um general concordaria com isso? Há uma diferença entre liderar e amar o seu povo. Versus ter amor pelo poder. Ter ganância por liderança. O homem nasceu com desejos de mandar. E se seu general amasse vocês? E achasse que todos os homens deveriam ser iguais? Lembrança. Jesus era esse tipo de general. Os discípulos acompanham Jesus. Meu irmão André e eu éramos os primeiros entre os discípulos. Capitães, podemos dizer. Pedro. Você está errado, irmão. É claro que o mestre me chamou primeiro. André. Você está errado. Eu que disse que havíamos encontrado o Messias.
Eu estava no barco quando Jesus disse, venha, me siga. Estávamos juntos no barco. Ele nos chamou ao mesmo tempo. Sim, mas eu estava mais perto da praia. Havia João e Tiago, filhos de Zebedeu, que Jesus amava muito. João. Nossa mãe queria que eu sentasse à direita de Jesus e você à esquerda. Por que eu fico à esquerda? Tiago. A mãe estava enganada. Eu fico à direita e você à esquerda. Tiago, Jesus me ama mais do que ama você. Olha ali. Estamos quase chegando. E havia Felipe, Bartolomeu e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o Zelote. Mateus, o cobrador de impostos. E, é claro, havia Judas. Mas Jesus conhecia os seus corações. No alto de uma montanha, os discípulos estão sentados ao redor de Jesus, que está de pé. O mestre falou em dar poder, além do entendimento. Curar os doentes. Limpar os leprosos. Ressuscitar os mortos. Expulsar os demônios. De graça vocês receberam. Portanto, de graça darão. Tomé. Suponha que não funcione. Suponha que eu repreenda um demônio e ele se recuse a sair. Haverão momentos que exigirão muito trabalho. Alguns só podem ser expulsos por oração e jejum. Tomé afirma, balançando a cabeça. Processos. Bruxaria e mágica. Não é disso que estou falando. Estou falando do verdadeiro poder, que só pode vir de Deus. Você não foi muito simpático. Seu senhor lhe dá poderes e você o nega por 3 vezes. Existe muita raiva em você. Você deseja o verdadeiro amor em sua vida. Paz. Felicidade. Mostre seus poderes para mim. Prove. Você não está doente. Não está possuído por demônios. O que quer que eu faça? Processos cospe a maçã. Um tolo. Eu acho que pode ser crucificado. E vai morrer mais um rebelde. Ah, ninguém te disse. Acho que eu estraguei a surpresa. Não pode ser dessa maneira. Vamos ver em quanto tempo seus joelhos dobram. Você não entendeu. Eu não sou digno de morrer do mesmo modo que o Santo Jesus. O quê? Acha que isso é um tipo de honra? Você é louco. Processos dá as costas a Pedro, joga a maçã no chão e sai da cela. Na prisão, Martiniano e outro soldado arrumam os uniformes. O soldado se afasta. Martiniano se arruma pensativo. Processos aproxima-se por trás do colega. Martiniano, você vem comigo. Me assustou. Você vem comigo agora. Sério, vira-se para Processos. Eles se encaram. Martiniano segue pelo corredor e Processos o acompanha. O que está acontecendo? Um oficial do imperador quer fazer perguntas sobre suas conversas com esse rebelde cristão. Encaram-se novamente. Continuam andando. Aproximam-se de uma pessoa coberta por um véu. Relutante, Martiniano caminha até ela. Eles se encaram. Martiniano, o que foi? Ela retira o véu e Martiniano encara Processos. O que faz aqui? Não devia vir aqui. Ele está mesmo aqui? Ele quem? Simão Pedro, é claro, a quem chamam de Príncipe dos Apóstolos.
Sim, está aqui. Mas por que você não me contou? Tenho que te contar de cada prisioneiro, mulher. Não fale nesse tom comigo, marido. Isso não combina com você. Sim, ele está aqui. Eu até conversei com ele. Fiz perguntas. Bem, você fez as perguntas erradas. Você nem sabe o que eu perguntei. Eu sei que você falou a coisa errada. E qual seria a coisa certa? Pedir uma bênção, é claro, para o meu ventre, para eu poder te dar um filho. É uma conversa perigosa. Sei que se interessa por esses cristãos, mas não leve isso adiante. Você entendeu? Sim, é claro. Estou falando sério. Não quero perder você para esse culto. Eu já entendi. Você foi bem claro. Também estou curioso sobre esse homem. Mas eu não vou pedir uma bênção a ele. Isso já seria demais. Mas posso fazer uma pergunta. O que acha? Então, pense em qual gostaria... Eu quero saber como Jesus realmente morreu e como foram os dias dele antes da morte e... Bom, pergunte isso a ele. E pode dormir na cama esta noite. Novela coloca o véu novamente, abre a porta e sai. Na cela... Muito bem. Tenho uma pergunta. Não está tão sério hoje. Gostaria de ouvir mais histórias sobre o meu mestre? Tenho uma história em especial que desejo ouvir. A morte do seu mestre. Como isso aconteceu? É uma história ao mesmo tempo triste e gloriosa. Estou surpreso que não conheça a resposta. Ouvi apenas alguns boatos, rumores. Gostaria de ouvir a verdade. Ouvir de quem viveu. Dizem que ele foi traído? Sim, ele foi. Por quem? E por que motivo? Por favor, eu quero ouvir. Quero ter certeza. Se seu mestre é o verdadeiro filho de Deus e você foi o seu braço direito, eu serei... Eu temo por minha alma. Se eu contar essa história, você sabe que as minhas palavras são verdadeiras. Você vai aceitar Jesus como seu Senhor? Eu vou escutar, mas não prometo mais nada. Processos escuta atrás da porta. Martiniano senta-se em frente a Pedro. Por onde eu vou começar? Foi na noite de Páscoa. Lembrança. Jesus convidou todos nós para jantar com ele. Fomos a uma taverna, no andar de cima, um lugar reservado. A mesa estava posta para 13. Eu tinha caminhado com Jesus e vi coisas maravilhosas e terríveis. Eu me achava sábio e que entendia sobre o mundo. Mas eu não estava preparado para ouvir os segredos que seriam revelados naquela sala. O jovem Pedro aquece as mãos em frente à lareira. Irmão, junte-se a mim. André. Quem imaginaria que 2 pescadores da Galiléia estariam aqui, nesta sala? Minhas mãos já não são mais ásperas. Como as minhas. Sente falta? Ainda somos pescadores, irmão. Nossas redes agora são para o Senhor. Sorrindo, André toca o ombro de Pedro. Tomé entra na sala. Os 2 irmãos o observam. Os outros discípulos entram. Tomé. Quem vai lavar os nossos pés? Felipe. Tiago. Não contratou os servos para lavar nossos pés? Felipe. O mestre não me pediu para contratar servos. Então nós precisamos dizer tudo. João. Lavaremos os próprios pés? Eu não vou. Eles aproximam-se da mesa posta. João. Onde vamos sentar? Vamos esperar aqui. Tiago. No lugar de honra. André. Mas por que esperar? A ordem sempre é a mesma? Judas, seja bem-vindo. Os outros estão atrasados? Estão vindo. Foi decidido que vamos esperar o mestre antes de sentar. Podem esperar. Eu andei o dia todo. Ele senta-se. Assim como eu. João afasta-se dos demais e também senta-se à mesa. Um a um dos discípulos sentam-se à mesa. Ah, mas que maravilha. Aquilo foi incrível. Você precisava ver.
Venha, por favor. Então, nos sentamos, conversamos, rimos. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caçados como éramos, ríamos porque Jesus ainda estava conosco. Eu estou com você. Eu não gostaria de esperar mais. Sim, eu sinto falta desses encontros. É preciso esperar mais. Mas então, ele entrou. E os risos acabaram. Todos se levantam. Por um tempo longo. Muito longo. Era meu desejo ceiar com vocês nesta noite de Páscoa. Antes que eu padeça. Pois eu lhes digo que não mais comerei até que tudo se cumpra no reino de Deus. Pedro encara Jesus. Lembrança. Jesus reunido com os discípulos na Santa Ceia. Senta-se entre eles. Um servo entra, coloca os pratos de comida diante de Jesus e se retira. O Messias coloca o lenço sobre a cabeça e ergue as mãos. Os discípulos abaixam a cabeça. Bendito seja, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu e santificou com os seus mandamentos, e que nos concedeu um tempo indicado para a felicidade e celebração, e tempos de alegria, como o dia desta festa, Senhor, a festa do ázimo. Ele pronunciou uma oração de alegria, de agradecimento. Mas não havia alegria na sala. Ele ainda era um farol de amor e luz. Porém, sobre o resto de nós, uma sombra desceu. Os discípulos permanecem cabisbaixos. Jesus retira o lenço da cabeça. Pega o pão no prato à sua frente. Tomai e comei. Este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Parte o pão. Façam isto em minha memória. Entrega uma parte a João e outra a Judas, sentados ao seu lado. Judas pega o pão, o parte e entrega a André. Ele faz o mesmo, partindo o pão e dividindo com Tiago. O Messias observa os discípulos repartirem o pão. As metades passam de mão em mão. Os discípulos comem os pedaços de pão. Sentado na ponta da mesa, Pedro é o último a comer. Bebam deste cálice todos vocês. Pega uma garrafa e despeja o vinho no cálice. A nova aliança no meu sangue, derramado por todos vocês para perdoar os pecados. Façam isto em minha memória. Jesus encara a todos e entrega o cálice a João. Ele bebe o vinho. Jesus o observa repassar o cálice ao próximo discípulo. Tiago bebe o vinho. Pedro observa. Tiago passa o cálice a Tadeu. Os demais discípulos observam atentos. Simão bebe o vinho e repassa o cálice para Pedro. Ele bebe o vinho e Jesus o observa. Pedro troca olhares com o Messias. Na cela, Martiniano. Pode me dizer o que significava beber o vinho e comer o pão? É o símbolo da nova aliança. Em memória da sua morte. Lembrança, Jesus. Vocês são aqueles que estiveram ao meu lado em todas as minhas provações. Eu concedo a vocês um reino. Assim como meu Pai concedeu seu reino para mim. Pedro, Satanás planeja tentar você, sem piedade. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não falhe. E quando você se arrepender, eu afirmo, você
dará coragem a seus irmãos. Senhor, estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Levanta-se. Eu lhe digo, Pedro. Antes do galo cantar, você terá me negado. Por 3 vezes. João encara Pedro. Desolado, Pedro olha para os amigos. Jesus encara Pedro, que volta a sentar-se. Martiniano. Não me admira você odiar tanto o canto do galo. Eu era tolo. Mas disse que ele te perdoou. Sim, mais tarde. Não que eu merecesse. Então, Jesus tornou-se o sacrifício. Sim. Ele estava anunciando a nova aliança que sua morte iria simbolizar. Você entendeu? Não muito. Com o tempo, você vai. E o que aconteceu depois? Pedro pensativo. Lembrança. Na sala, os discípulos observam Jesus retirar o manto e aproximar-se da tina de barro. João a Pedro. O que ele vai fazer agora? Eu não sei. Com uma toalha sobre o ombro, Jesus pega o jarro e despeja a água na tina. Martiniano. Ele derramou a água na bacia, como um servo. Por quê? Reflexivo, Pedro tem os olhos lacrimejantes. Era para ser um dos seus últimos ensinamentos para nós. Se eu, ao menos, soubesse, eu não teria hesitado. Lembrança. Na sala, os discípulos observam Jesus segurando a tina, ajoelhar-se diante de Pedro. Senhor. Eles trocam olhares. Você não entende agora. Mas mais tarde entenderá por que estou fazendo isso. Não, Senhor. Não irá lavar os meus pés. Você ouviu o que ele falou? Não. Como ele questiona desse jeito? Jesus olha para os discípulos e ergue a mão para eles, que se calam. Volta a encarar Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não terá lugar junto a mim. Olham-se fixamente. Com a testa franzida, Pedro vira-se para os amigos e volta a olhar para o Messias. Sorrindo, Jesus segura o pé de Pedro. De pé, todos os discípulos observam. Jesus retira delicadamente a sandália. Ele começa a lavar o pé de Pedro. Os 11 discípulos olham atentos à cena. Detalhe de Jesus derramando a água sobre o pé de Pedro. Confusos, os discípulos permanecem observando. Incrédulo, Pedro observa o Messias lavar seu pé. Na cela, Martiniano. Ele lavou seus pés? Isso é loucura. O seu mestre, o que vocês chamam de Deus vivo, por que se rebaixaria a fazer um trabalho de escravo? Não, nenhum líder se rebaixaria tanto diante de seus homens. Mas Jesus fez isso diante de nós. Eu não consigo entender. Explica para mim. Jesus falava da limpeza espiritual. Enquanto nós discutimos sobre quem era o maior, Jesus nos mostrava como o amor pode ser mostrado de forma simples. Mas se devemos amar uns aos outros, como um de vocês pode trair Jesus? Você está falando do demônio? Processos permanece ouvindo atrás da porta. A serpente negra, Satanás. Ele trabalha contra a luz do Senhor, cobrindo o mundo com violência, ódio e desconfiança, virando os homens um contra os outros. Então estou condenado por ser um soldado. Você tem uma escolha, Martiniano.
o Senhor lhe deu uma escolha. Porque o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Não é tão fácil. O demônio estava entre vocês. Quem é ele? Como aconteceu? Após a lavagem dos pés, a escuridão foi revelada para nós. Lembrança. Eu lavei os pés de vocês como um exemplo. Agora que vocês aprenderam, abençoados sejam, se também o fizerem. Uma pessoa... Volta a sentar-se entre os discípulos. ...que tomou o banho só precisa lavar os pés e todo o seu corpo estará limpo. Vocês estão limpos, mas eu não estou falando de todos vocês. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas tudo isso é para confirmar o que as Escrituras dizem. Até um amigo próximo, aquele que come do mesmo pão que eu, levantará sua mão contra mim. Pedro. O que isso significa, Senhor? Vou contar a vocês agora. E essa é a verdade. Um de vocês irá me trair. Consternados, os discípulos olham uns para os outros. O que ele disse? Isso é impossível. Não pode ser. Um traidor entre nós. Encontre o traidor. Diga quem é ele, Senhor. Tiago se levanta. Jesus estende a mão para que ele se acalme. Boquiaberto, Tiago volta a sentar-se. Um dos 12. Aquele que partilhou comigo deste alimento. Aqui, nesta mesa, sentado entre nós como amigo. Este homem irá me trair. Jesus abaixa a cabeça. Olhando à volta da mesa, vi a fraqueza que habita em todo homem. Mesmo entre nós, os 12 escolhidos por Deus, não estávamos acima do medo. Era o pior tipo de medo. Não o medo vindo de fora, mas o medo que vem de dentro. Então, um por um, eu olhei para eles e vi o medo deles. Olhei para o João. Ninguém estava mais próximo de Jesus. Ninguém tinha as mãos mais limpas. E mesmo assim, ele era vulnerável ao pecado e ao medo, como qualquer um de nós. João. Um traidor? Em pensamento. Como pode ser isso? Somente João e Jesus na sala. Eu sei que eu não tenho essa tentação. Mas não estou acima de qualquer censura. Recebi a promessa de um trono no seu reino. Como eu poderia trair um mestre que dedicou a sua vida ao amor e à generosidade? Às vezes o meu temperamento faz com que me descontrole. Tiago e eu teríamos invocado fogo dos céus para punir os samaritanos por conta do desrespeito deles. Será que o meu orgulho me fará errar assim? Minha intolerância, meu fanatismo. Sou eu, Senhor? Eles se encaram. João se desfaz de seu pensamento e olha para Jesus. E tinha o Tiago, o outro filho de Zebedeu, totalmente convencido que jamais trairia Jesus. E agora tinha tanto medo que poderia. Em pensamento, Tiago se levanta. Mostre-me esse traidor. Traga-o até mim para que possa condená-lo com um bom golpe em sua cabeça. A sala treme. Às vezes o senhor pode ser gentil demais. Indulgente demais. Isso não é um problema para mim. Alguns veem a sua misericórdia como sinal de fraqueza. Não pode ser de mim que está falando. Tenho certeza disso. Eu não sou um dos filhos do trovão.
O meu pai é um homem influente. Recebi a promessa de um lugar à sua mesa, assim como meu irmão recebeu. Como um de nós poderia trair o Senhor? Eu estava lá, na montanha. Eu vi a sua transformação. João e eu ouvimos a própria voz de Deus. Jesus permanece repartindo o pão. Apenas 3 de nós podem afirmar isso. Oh, Senhor. Será essa minha fúria que vai me desequilibrar? Irei atacar e machucar, ao invés de curar? Serei eu, Senhor. Tiago se desfaz de seu pensamento. Pedro olha para o próximo discípulo. Tomé, meu amigo, aquele que sempre tinha dúvidas sobre tudo e todos. Sabia que iria acontecer. Em pensamento. Desde o começo, tentei avisá-los que isso não acabaria bem. E agora discutem sobre a identidade do traidor. Que diferença isso faz? Todo o ato foi gravado em pedra, muito antes de nascermos. Todos os nossos esforços e sonhos não são nada. E onde isso nos trouxe? À beira da ruína? E se o seu fim for, de algum modo, um novo começo? E se forem as minhas dúvidas? O meu pessimismo que irão dificultar a vinda deste novo mundo? Ou se for a escuridão da minha mente que te levará ao seu fim? Não pode ser. Jesus tem a mão estendida para Tomé, ajoelhado diante dele. Olha para o Messias. Sou eu, Jesus. Tomé levanta a cabeça, afastando seu pensamento. Pedro olha para outro discípulo. Pobre Felipe. Aquela foi a única ocasião em que eu não pude protegê-lo. O medo era algo que ele mesmo tinha que enfrentar. É bem provável que seja eu. Felipe olha para Jesus. Sei que cometerei outro erro pelo caminho ou farei outra pergunta tola que, de algum modo, será a causa do fim de tudo. Por que Jesus me escolheu? Estará o Senhor permitindo que eu, sendo tão desajustado e com meu jeito tolo, irei causar a sua morte? Eu não consigo pensar em outra razão para Jesus ter me convidado para o seu reino. Eu não sou digno dele. Serei eu, Senhor. Felipe se desfaz de seu pensamento. Na cela, Martiniano. Conhecia profundamente o coração desses homens. Eles eram meus irmãos, juntos no amor por Cristo. Vivemos e sofremos tantas provações. E quanto ao seu irmão de verdade, André? Este era o coração que eu conhecia melhor. Ele amava Jesus e queria realmente agradá-lo. André desvia o olhar pensativo. Senhor. Observa Jesus despejar a água na tina. Eu não posso ser o traidor. Eu sou o primeiro. O Senhor me viu e me chamou. Não foi? Eu ouvi. E soube imediatamente que era o Messias. Eu lhe trouxe o meu irmão. Ele tem o talento de tocar o coração das pessoas. Mas eu sou o primogênito. Eu sou o primeiro escolhido. Eu mereço meu lugar de honra, não mereço? Jesus continua a despejar a água na tina. O meu destino é ser conhecido apenas como o irmão mais velho, destinado a viver na sombra de alguém melhor do que eu. Ter um lugar no céu apenas por ser irmão do Pedro. Por isso, ficarei ressentido e fraquejarei. Será essa a minha ruína? E a sua?
Sou eu, Senhor. André se desfaz de seu pensamento. Na cela, Martiniano. E quanto ao senhor, Simão Pedro? A sua mente estava cheia de pensamentos sombrios e suspeitas? Mais do que eu poderia imaginar. Eu senti o mesmo medo que senti naquela colina. No dia em que o vi pela primeira vez. Jovem Pedro pensativo. Não pode existir um traidor. É impossível. Não quero acreditar. Mas se afirma isso, deve ser verdade. Olha para Jesus sentado à mesa. Talvez seja Mateus ou Simão. Eu tenho que dizer uma coisa. Sim, eu vou me levantar e vou acusá-los. Pedro se levanta. Volta a sentar-se. O que estou dizendo? Mateus e Simão o amam de todo o coração. Talvez Bartolomeu ou Felipe. Deve ser o Felipe. Tem que ser. Como eu não vi isso antes. O vinho que Jesus despeja no cálice vai diminuindo. O pobre Felipe tem a fé de uma criança. Seria o último a traí-lo. Quem então? Eu não, com certeza. Eu sou como uma rocha. Eu andei sobre as águas. E também afundei no mar, como uma pedra, quando perdi a fé e tive medo. E se for eu? Sou eu, Senhor. Jesus olha para ele. Cabisbaixo, Pedro afasta o pensamento. Judas sua e treme pensativo. 30 moedas de prata. Sabia disso, mestre? O preço de um escravo é quanto acham que vale. Jesus olha para Judas. Eu tenho medo. Serei eu miserável só porque não me deixei levar por isso? Serei castigado por ser o único dos 12 que não acreditou em suas mentiras. Disse que é o Salvador? Então salve-se. Caso contrário, nada mudará. Sua vida não terá sentido e sua morte terá sido em vão. Parece que nosso Messias precisa de um Messias. Quem salvará Jesus? Quem pode fazer isso? Sou eu, Senhor. Com o suor escorrendo do rosto e trêmulo, Judas afasta o pensamento. Jesus tem a cabeça baixa. Judas observa o servo despejar o vinho no cálice. Levanta o olhar lentamente. Vê o demônio sorrir para ele. Uma luz vermelha o ilumina. Apavorado, Judas se levanta. Todos olham para ele. Eu não aceito isso. O mestre acusa, mas depois não diz nada. Eu não vou ficar. Jesus vira-se e o encara. Senhor. Você pode ir. Faça o que deve fazer. Olham-se fixamente.
Judas sai. Todos o acompanham com o olhar. Para onde ele vai? Senhor, o que está acontecendo? Judas é o traidor, Senhor. Agora o Filho do Senhor será glorificado. Pedro observa o Messias. Na cela, Martiniano. Por que ele fez isso? O que ele ganhou? Satanás, o enganador, estava dentro dele. Ele prometeu muitas recompensas. E Jesus disse para irem atrás dele. Jesus perdoou o que Judas tinha feito. Eu não compreendo esse perdão. Se um homem planeja te trair ou te atacar... Processos escuta atrás da porta. Como pôde perdoar esse homem? Apenas o Filho do Senhor pode. Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Lembrança. Eu lhes digo, não enfrentem uma pessoa má. Se alguém bater na sua face direita, ofereça também o outro lado. Se alguém quiser enfrentar você e quiser levar a sua camisa, entregue também o seu casaco. Se alguém o forçar a caminhar 1 quilômetro, vá com ele por 2 quilômetros. Dê para ele o que ele pede. E não vire as costas àquele que deseja tirar de você. Na cela, Martiniano. Novamente eu vejo a sabedoria dele. Será que os seus olhos estão começando a se abrir? O soldado abaixa a cabeça. Na cela, Martiniano. O que aconteceu com Judas? Judas fugiu. Close em Judas, trêmulo. Observa uma fumaça se formar no final da estrada. Um vulto surge e anda em direção a Judas. O traidor observa o demônio aproximar-se cada vez mais. Judas franze a testa e arregala os olhos. O demônio encara e sorri. Foco em Judas enforcado, pendurado numa árvore. Jesus perdoou Judas. Mas o traidor não conseguiu se perdoar, nem aceitar o dom de perdão de Jesus. Então ele se matou. Na cela. Morte fácil para um traidor. Alguns disseram isso. Então, depois da ceia, Jesus foi capturado? Sim. Apesar de ser muito tarde, Jesus nos levou para o campo, para um jardim chamado Getsemane. Lembrança. No jardim, Jesus fala aos discípulos. Esta noite todos vocês vão se separar. Meus amigos, se o mundo odiar vocês, saibam que ele me odiou antes. Lembrem-se do que ensinei a vocês. Nenhum servo é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Na verdade, chegará o dia em que qualquer um que matar vocês achará que o fez para agradar ao Senhor. Pedro. Senhor, aqui é perigoso. Vamos embora. Ouçam as minhas palavras. Está chegando o momento em que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Mas eu prometo, a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus olha para o alto. Meu Pai. Abre os braços. Chegou a hora. Glorifique seu filho, para que ele possa glorificá-lo. Cabisbaixo, Pedro levanta o olhar e encara o Messias. Assim como me enviou para o mundo, eu envio estes que o Senhor me mandou para o mundo. Fiquem aqui enquanto eu vou orar.
Pedro, João, Tiago, venham. Os discípulos se entreolham. André abaixa a cabeça. Tiago, Pedro e João seguem Jesus. Os outros observam os 4 sumirem entre as árvores. Os 3 discípulos seguem o mestre. Tiago segura um lampião. Jesus vira-se para eles. A minha alma está mortalmente triste. Fiquem aqui e vigiem enquanto eu vou orar. Os 3 discípulos observam o Messias se afastar. Sentam-se sobre a grama. Olham em volta e veem Jesus seguir entre as árvores. Pedro observa o Messias se ajoelhar. Tiago vira-se para Pedro. Qual o propósito dessa noite? O mestre enche nossas mentes com momentos de morte, traição, tristeza e alegria. E nos traz ao Getsemane no escuro da noite para orar. João. Ele vai orar ao Pai para obedecer à vontade dele. Vem Jesus colocar o lenço sobre a cabeça. Ele está muito perturbado. Pedro. Não fizemos o bastante para aliviar a carga dele? Veja como ele sofre. Vamos para perto dele. Ele pediu para ficarmos aqui e vigiar. Vigiar para quê? Só nós 12 sabemos desse lugar secreto. É justamente isso que me preocupa. Já não somos mais 12. Um de nós é traidor. Por que ele escolheu nós 3 para acompanhá-lo? Olham fixamente para o Messias. Jesus reza com as mãos voltadas para cima. João. Eu acho que eu não consigo ficar acordado. Tiago. Eu também. Eu fico cansado em noites quentes. Vamos vigiar em turnos. Pedro, fique acordado e vigie o nosso mestre. Fiquem acordados comigo, irmãos. E se for assim que a traição acontece? E se falharmos com nosso Senhor ao adormecermos? Eu ficarei. João e Tiago adormecem. Pedro permanece olhando Jesus. Eu não o abandonarei, Senhor. Ficarei acordado a noite toda e vigiarei. Depois foco em Pedro dormindo. Os 3 discípulos dormem. O quê? Pedro desperta e vê Jesus à sua frente. Você não conseguiu me vigiar por 1 hora? Perdoe-me, mestre. Eu falhei com o Senhor. O espírito quer, mas a carne é fraca. Vigie e ore para que não caia em tentação. Sim. Eles se encaram. Pedro observa o Messias afastar-se novamente. Jesus para segurando o lenço nas mãos. Pedro se ajeita entre os 2 discípulos adormecidos. Observa Jesus com o véu sobre a cabeça, ajoelhado rezando. Encosta a cabeça na rocha com os olhos fixos no mestre. Pedro fecha os olhos. Ele os abre e vê Jesus ainda rezando com o corpo inclinado. Pedro fecha os olhos novamente. Quando os abre, vê Judas aproximar-se de Jesus. Observa soldados romanos surgirem. O traidor chegou. Acordem. Pedro corre até Jesus. Não! Ele pega a espada de um soldado e ataca outro. Senhor! Um soldado contém e Jesus o encara. Abaixe a espada. Lembre-se do que eu ensinei. Aquele que vive pela espada morrerá. Abaixe a sua espada. Pedro larga a espada. O soldado romano ainda o segura. Agachado junto ao soldado ferido, Jesus coloca a mão sobre a orelha ensanguentada. Pedro e o soldado observam. A ferida desaparece.
Quem você está procurando? Jesus de Nazaré. Jesus olha para o discípulo. Pedro balança a cabeça e Jesus vira-se para o soldado. Sou eu. Pedro fecha os olhos. O soldado se levanta apressado e, junto aos outros, captura Jesus. Judas observa entre as árvores. O soldado solta Pedro e se afasta junto aos outros. Impotentes, os 3 discípulos observam os soldados levarem o mestre. Senhor! Pedro abaixa a cabeça e depois olha para o alto. Na cela, Pedro idoso reflexivo. Martiniano. É uma história para a eternidade. Jura que tudo aconteceu como contou? Cada palavra. Então eles levaram o Senhor Jesus, o seu Senhor Jesus, e o crucificaram. Fale sobre isso. Isso foi testemunhado por muitas pessoas. Jesus, nosso Senhor, foi crucificado. Exatamente como foi profetizado. Ele tinha que morrer. Eu não entendo. Por que ele morreu? Por que não chamou seus anjos para salvá-lo? Por que não usou seus poderes para descer da cruz? Qualquer coisa, para evitar a crucificação. Finalmente chegamos ao ponto. Você é esperto, Martiniano. Seus pensamentos... Bem, relembrei tudo o que contei sobre Jesus. Martiniano se levanta. Eles se encaram. Então, se Jesus disse que seria glorificado na morte, então deve ter previsto essa traição. Que sua morte seria um sacrifício. Mas um sacrifício por quê? Nós falamos de pecado. Então, o sacrifício foi por um pecado. Mas qual pecado? Ele era puro, sem nenhum. Então ele morreu por um pecado que não era dele? Continue. Pedro o observa. Martiniano pensativo. Como nós pecamos. Ele deve ter morrido por nossos pecados. Então, quando morreu, ele se sacrificou por todos os nossos pecados. Processos permanece ouvindo atrás da porta. Você realmente entendeu? Não. Não, eu não sei. Acho que era melhor quando eu não sabia de nada disso. Acho que não estou pronto. Se me tornar um seguidor de Jesus, posso ser perseguido e morrer como você. Como não tem medo de morrer? Eu não quero morrer. Mas eu não tenho medo da morte. Esta vida, ela é temporária. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos para a vida, eu e todos os que acreditam nele seremos também ressuscitados dos mortos. Não se esqueça, eu vi o Cristo ressuscitado. Eu sei que ele morreu, eu vi o túmulo vazio. E mais do que isso, eu vi o Senhor ressuscitado. Caminhei com ele. Falei com ele. Comi com ele. Ele está vivo. Preciso pensar sobre isso. E tenho que falar com a minha esposa. Martiniano abre a porta. Ele sai da cela. Foco em Pedro. Martiniano vai embora. Processos aguarda escondido atrás da parede de pedra. Martiniano anda pelo corredor e abre a porta. Meu amor, alguma novidade? O quê? Você ficou louca? Não pode ficar aqui. Tem que ir para casa agora. Ficou a noite toda aqui.
Eu esperei para saber a resposta do Simão Pedro. Por que me obrigou a fazer aquela pergunta? Você é um homem adulto, faz o que você quer. Fez ameaças que não podia ignorar. Não. Estava tão curioso quanto você. Fui longe demais. E agora estou inseguro. Inseguro? Do quê? De tudo. Dos deuses, do mundo. Vida pós-morte, de mim. E não vou por você em perigo aceitando essa fé. Martiniano. Não. Você é minha esposa, eu sou seu marido e é meu dever te proteger. Já está decidido. Eu não quero mais saber sobre isso. Meu amor, eu já sou cristã. Ele a encara. Como? Como isso aconteceu? Foi uma escrava que me falou de Jesus. Uma garota no mercado me falou a palavra de Cristo. Eu a encontrei em segredo e conversamos. Muitas vezes. Quando ela ficou doente, eu cuidei dela em seu leito de morte. Meu amor, ela não tinha medo de morrer. Lembrança. Novela cuida da escrava. Ela tinha uma paz que era indescritível. Era meiga, gentil, terna. Ela não tinha medo. Ela sabia que estaria ao lado de Cristo no céu. Quando a morte a levou, ela sorriu, como se já estivesse vendo o rosto dele. Novela chora segurando a mão da escrava. Eu sinto essa mesma paz, Martiniano. Se eu tivesse que morrer amanhã, eu tenho muita paz no meu coração. Meu amado Martiniano, você não quer ter essa paz no seu coração? Chame Jesus em oração. Peça para Ele perdoar os seus pecados. Peça para Ele ser o seu salvador dos seus pecados e castigos. Não estou acreditando nisso. Me casei com uma fora da lei. Você me ama? Sabe que sim. Com todo o meu coração. Então precisa escolher. Porque o meu caminho é com Cristo. Para onde o seu caminho leva? Eu não sei. Você mesmo se aconselhou com o próprio Simão Pedro. Você ouviu a verdade da boca dele. O que mais precisa ouvir? Eles se olham fixamente. Nada. Não preciso de mais nada. Ainda quer a bênção dele? Ela afirma com a cabeça. Espere aqui. Dia. Na cela, Pedro olha para as próprias mãos. Detalhe dos 3 riscos na parede de pedra. Seu tempo acabou, pescador. Esta é a manhã do 3º dia. Você é meu. Eu não temo mal nenhum. Cristo é vitorioso sobre você. Meu destino foi selado por Cristo. Martiniano abre a porta e entra. Ele vira-se e troca olhares com Pedro. Eu tenho uma última pergunta. Onde encontrou força para se tornar o homem que é? De um pescador comum para um grande apóstolo. As pessoas fazem fila para ter a sua sombra sobre elas. O que causou essa transformação? Tudo foi Deus. Jesus me escolheu. Caminhou comigo e me ensinou. Deu a mim o Espírito Santo para me guiar. E Deus também tem um plano para você. Com as mãos unidas, Pedro olha emocionado para Martiniano. Essa era a aposta, Simão Pedro. E você venceu. E eu já me decidi. Vou me juntar a você e Cristo será o meu Senhor. Vem, vou tirar você daqui antes da troca dos guardas. Jesus Cristo recebe você com honras e muito amor, Martiniano.
Mas eu não posso ir. Isso apenas colocaria você em perigo. Eu vou morrer. Maldição, eu sabia que você diria isso. Espere. Martiniano sai da cela. Ainda de mãos postas, Pedro sorri e abaixa a cabeça. Depois... É por aqui, depressa. Martiniano abre a porta da cela e Novella entra. O que está fazendo? Não iria até ela. O que mais eu poderia fazer? Isso é perigoso. Novella se ajoelha. Simão Pedro, apóstolo de Cristo, eu o imploro. Me dê a sua bênção. Pedro troca olhares com Martiniano. Processos se aproxima da porta e escuta. Você entrega a sua vida a Jesus. Reconhece Ele como seu Senhor e Salvador. Sim. Então será abençoada como deseja. Aceite essa bênção em nome do glorioso Pai, seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Processos. Novella se levanta. Processos, o que vai fazer? Gosta tanto da perseguição que quer fazer parte dela. Ouviu as palavras dele assim como eu. Não ouviu a verdade nelas. Eram só histórias. E quanto ao Cristo, o próprio homem? Suas palavras, seus seguidores estão se espalhando por toda a terra, cumprindo profecias, realizando milagres, ressuscitando os mortos. Ele era um rebelde. E seus seguidores fora da lei. Isso é o que diz o imperador. E o que você acha? Eu sou um fora da lei? A minha esposa quer nos ver torturados e mortos? Quer que eu desobedeça às minhas ordens? Pedindo para pensar na sua alma. A parte de você que viverá para sempre. Pare já de me confundir. Esqueça sua raiva, sua desconfiança. Como se atreve a falar assim comigo? Eu vou prender você. Deixe ele entrar no seu coração. Mandei calar a boca. Salve a si mesmo. Mandei calar a boca. Dá um soco em Martiniano. Ele se levanta e encara Processos. Pode me bater se quiser. Eu sou seu amigo e amo você. Cristo, nosso Senhor, ama você. Eles se encaram. Processos ergue o braço com um punho em riste. Martiniano oferece a outra face. Processos abaixa o braço. Continuam se olhando fixamente. Pedro. Venha, Processos. Receba Jesus como seu Salvador e seja livre de todos os seus pecados. Processos abaixa a cabeça pensativo. Martiniano encara o amigo. Processos afirma com a cabeça. Martiniano sorri. Dia, fachada da prisão. Na cela, Processos, Martiniano e Novella ajoelham-se diante de Pedro. Deus, Pai, que nos deu a salvação. Toque esses corações, pois hoje eles estão reconhecendo que precisam disso e desejam aceitar Jesus como seu Salvador. Processos, Martiniano, orem comigo. Emocionada, Novella olha para o marido. Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador e agradeço o perdão dos meus pecados. Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador e agradeço o perdão dos meus pecados. Amém. 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 Novella, você busca a bênção de Cristo? Ela levanta a cabeça olhando para Pedro. Troca olhares com Martiniano e sorri. Eu gostaria de... Nós não temos filhos. Eu não negarei qualquer bem para aqueles que me amam, disse o Senhor. Pedro toca o rosto dela. Vão em paz. Sorridentes, Novella e Martiniano se olham. Ela tem os olhos marejados. Entardecer, panorâmica da cidade.
Na prisão, Novela, Martiniano e Processo sorriem uns para os outros. Quantas vezes já falei para os guardas? Novela se esconde. Fanáticos religiosos para a direita. Eu tenho que fazer tudo sozinho aqui. Vocês dois, cadê seu prisioneiro? Já passou da hora, seus idiotas! Ele tem que ser crucificado. Amarrem-no e levem-no. Precisamos da cela para outro. Quem é ele? Senhor, outro cristão. Paulo de Tarso. Brotam das paredes esses cristãos! O capitão vai embora com os outros 2 soldados. Martiniano e Processos os observam sair. Trocam olhares. Esta será a coisa mais difícil que já fiz. Processos abaixa a cabeça. Na cela, Pedro olha para a janela. Processos e Martiniano entram na cela. Olham para Pedro de costas. Ele vira-se e os encara. Chegou a hora. Chegou a hora, Simão Pedro. A cela vai ser de outro prisioneiro cristão. Um certo Paulo de Tarso. Paulo, meu velho amigo. Processos olha para Martiniano. Mestre, eu não posso fazer isso. Por tudo que fez por nós, pelo amor de Cristo, nosso Senhor, nos deixe levá-lo para um lugar seguro. Meu caro Martiniano, é exatamente para onde eu estou indo. O que eu lhe contei na escuridão valerá para a luz. O que eu sussurrei em seus ouvidos, proclame do alto dos telhados. Temos que ir. Processos e Martiniano trocam olhares com Pedro. Então me levem para Jesus. E sejam rápidos. Eu não quero ficar longe dele por mais tempo. Martiniano abre a porta da cela. Pedro sai primeiro. Processos e Martiniano o acompanham pelo corredor. Jesus. Paz eu dou a vocês. A minha paz eu dou. Não a paz que o mundo dá, pois neste mundo vocês terão muitos problemas. Mas tenham coragem, pois eu superei este mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Todos aqueles que pedirem receberão. Aquele que procura achará, e para aquele que bater a porta ela se abrirá. Lembrança: Jesus reunido com os discípulos. Vocês não sofram. Não tenham medo. Permaneçam no meu amor. Repito a vocês: permaneçam no meu amor. E com certeza eu estarei com vocês sempre, até o final dos tempos. A tela escurece. Sobem os créditos.